Olá, olá, olá. Oi, Douglas. Olá, Elo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você, Elo? Tudo jóia. Bom te ver, ainda que por aqui. Que bom. Bom estarmos juntos. Vocês ouvem bem a gente? Quem consegue dar um alô só pra. Acho que tá tudo ok, né? Espero. Bom, antes de apresentar o Douglas, eu queria dar boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, agradecer a participação e a presença de vocês aqui, ainda que virtualmente. Dizer que a intenção do All Brick Inspires é estar próximo da comunidade escolar, tanto familiar quanto da comunidade de funcionários. E sempre trazer alguém para conversar sobre algum tema relevante do momento, mas que também, esse tema esse que converse com os pilares da nossa escola. O Douglas, que está aqui hoje com a gente, é sócio fundador da Reconecta, que é uma empresa parceira da Ubrick, especializada aí em educação para sustentabilidade também especialista em neurociência e psicologia aplicada. Mas agora eu acho que eu passo a bola para você se apresentar e contar um pouquinho da Reconecta para a gente. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Elo, pelo convite. Obrigado, Fátima, toda a diretoria da Ubrick por esse espaço e por abrir para esse espaço, assim, esse tema tão relevante nesse momento, né? E mais ainda, muito obrigado para todos que estão assistindo, que nesse mar de lives, né, ter o seu tempo e sua atenção é realmente uma honra. Então a gente promete aí honrar, né, o seu tempo e disponibilidade. Então muito obrigado a todos. Bom, eu sou o Douglas Liotti, sou cofundador da Reconecta, negócio especializado, parceiro da Ubrick, né, especializado em educação para sustentabilidade. E tenho, né, na minha trajetória aí, comecei no meio corporativo, né, mas fundei a Reconecta com esse intuito de trabalhar a sustentabilidade para além de uma maneira superficial, né, trabalhar de uma maneira integrada na formação dos nossos alunos, no desenvolvimento de competências. E no currículo aí eu tenho especialização em neurociência e psicologia aplicada, sou Global Shaper pelo Fórum Econômico Mundial, então também trago um pouquinho dessa visão macro, e também sou mentor e especialista no Climate Reality, que é a rede sobre mudanças climáticas do Al Gore, com quem eu fui treinado aí o ano passado. Bacana. Bom, já que você trouxe também essa temática da sustentabilidade com relação à escola, conta pra gente um pouquinho do que você acha dessa relação, né, entre deles estarem em contato com esse tema tão cedo, né? E por que trazer esse tema tão cedo para os alunos? Assim, educação para sustentabilidade, na verdade, é educar para o desenvolvimento de valores sustentáveis, para o desenvolvimento de pessoas mais preparadas para tomar decisões que levem em consideração o bem-estar coletivo quanto o bem-estar individual. Então, trabalhar a educação para a sustentabilidade desde pequeno, né? Bom, eu sei que você é uma grande entusiasta da primeira infância, né? E de tudo que é desenvolvido, né? A gente está falando do desenvolvimento dos valores, do caráter, né? No molde, né? Desse desenvolvimento, e trabalhar com esses valores e também principalmente a primeira infância, onde o desenvolvimento sob a perspectiva da neurociência, né, o desenvolvimento das funções executivas, que é o conjunto de habilidades cognitivas que permite que a gente tenha essa organização mental focado nos valores da sustentabilidade. Ela é um diferencial muito grande para os alunos estarem preparados para uma vida em sociedade, né, como um todo, como em geral para a vida, mas também para melhores relacionamentos pessoais e profissionais. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, controle inibitório é uma das funções executivas. Então, a capacidade de adiar a gratificação é uma das funções executivas. Se eu pego e eu faço um trabalho, por exemplo, trabalho de germinação, que é clássico, né, de todas as escolas, eu posso usar
a germinação do feijão? Simplesmente como uma atividade ali germinou, ou como que eu estimulo o meu aluno a prestar atenção no tempo do ciclo que tá acontecendo essa germinação. Então, eu estou usando um aspecto natural para estimular o meu aluno, que muitas vezes pequeno não tem noção de ontem e amanhã, para conseguir falar, quando que a gente vai ver a vovó? Ah, lembra que a sementinha do feijão, você dormiu, acordou, e depois de tudo isso que veio a parte boa. Então, vai ser isso também. Então, educação para sustentabilidade é você, de fato, usar essas tecnologias da sustentabilidade para o desenvolvimento de pessoas e colocar isso desde a infância é um grande diferencial para o mundo que nos espera e para o mundo, na verdade, que está acontecendo hoje, né? Então, isso é muito, muito positivo. Eu ia justamente a fazer aqui a próxima pergunta, era como que esse trabalho é feito nas escolas, né? Porque você tem aí contato com muitas escolas, a Reconecta, né? A Uhum. gente faz algumas coisas, enfim, parceria com vocês, na Albrick também. Então, conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho com as A escolas. ideia é justamente humanizar esse processo, né? Então, como de fato muita coisa já acontece na escola, mas muitas vezes a gente perde grandes oportunidades de trabalhar a sustentabilidade de uma forma integrada e complexa. Então, um exemplo, né? Resíduos. Todo mundo fala de resíduos de Uhum. coleta, né? Então, ok, eu posso, vou fazer um trabalho de sustentabilidade. Eu posso ir lá, colar cartaz e vir alguém como o dono da verdade e falar, você precisa fazer isso ou aquilo, né? E isso não gera nenhum tipo de engajamento ou corresponsabilização por parte dos alunos, que tem que ser protagonista nesse sentido. Então, por exemplo, eu entender ou eu mostrar ou fazer a reflexão de quem são as pessoas por trás daquele resíduo, né? Então, opa, já estou começando a trabalhar a empatia nesse Uhum. processo. Uhum. Existe alguém que vai mexer nesse lixo. Então, peraí, será que eu preciso lavar? Eu não gostaria de receber uma coisa suja, então eu vou fazer uma coisa por ele. Então, eu já estou desenvolvendo empatia, resolvendo um problema ambiental, né? E aí gera esse protagonismo no aluno, né? Então, de novo, é tudo uma questão de humanizar. A sustentabilidade, a gente fala que ele é um equilíbrio entre as pessoas, os relacionamentos e o meio ambiente. A gente está acostumado e precisa falar muito da questão ambiental, mas a gente não consegue transformações se a gente não olhar para o aspecto humano. E é por isso que os programas pedagógicos, né, quando a gente assessora os professores a serem protagonistas dessa mudança, é a maneira em que, de fato, esse futuro começa a emergir, né? E a gente vê as crianças totalmente envolvidas e é algo que é sustentável para elas também, né? Não é algo que, nossa, na escola eu faço, em casa eu faço diferente. E aí começa a levar para os pais, e aí a gente começa a ver essas mudanças de hábito, né? Sim, sim, sim. Acho que tem que trazer para perto deles, né? Para a realidade deles. Quando você deu esse exemplo de alguém vai pegar, então eu tenho que lavar, para nós, enquanto escola, foi muito marcante levar um grupo de alunos dentro de uma cooperativa, né? E ver, né? E participar daquilo. E o quanto que de verdade acontece. Não é ver um vídeo, né? Assistir um vídeo, fazer a separaçãozinha nas cores e aquilo está distante. Acho que é uma coisa que, né, tem que É, estar. Esse exemplo, Lu, é como de fato eu humanizo esse processo, e aí a história, o processo fica muito mais sobre a história do José e da Maria do que da história do resíduo, né? Então eu tô ali e aí, nossa, eu quero ajudar o José e a Maria, porque eu conheci eles e eu sei que isso daí pode ser a fonte de renda, eu vou ajudar e aquilo lá fica muito maior do que simplesmente o processo de coleta seletiva. E aí isso, né, se eu moldo isso no aluno, isso reflete em todos os outros hábitos. E aí eu não preciso ficar falando da coleta seletiva, mas aí pode ser, por exemplo, que o aluno ele fique
muito mais cooperativo para ajudar mais o seu colega do lado a estudar alguma coisa. Qualquer outra Então, situação. exatamente. Ele leve para outras situações. Na perspectiva da psicologia da neurociência, por trás de todo comportamento existem valores, né, crenças, e por trás de todas as crenças existem esses valores que moldam os nossos comportamentos. Então, o papel da educação para a sustentabilidade é trabalhar justamente esses valores da sustentabilidade que vão se refletir nos aspectos ambientais, mas nos aspectos relacionais e nos aspectos intrapessoais também, né? Que é esse tripé, esse equilíbrio da sustentabilidade que a gente fala. E que não adianta, a gente fala... Geralmente, né, da nossa geração para cima, fala de sustentabilidade, já linka com reciclagem, água, energia, né? E faz parte, mas tenho certeza aí, pais, mães que estão acompanhando, eu pergunto para vocês, vocês trabalham numa empresa sustentável? A maioria vai pensar se tem algum programa de reciclagem ou não, mas tem departamentos que são totalmente sustentáveis pela relação das pessoas e tem departamentos totalmente insustentáveis pelas relações tóxicas que estão ali. Eu nem preciso ver se tem algum verdinho na empresa ou não. E esse é um aspecto da sustentabilidade que a gente negligencia e, na verdade, ela é a base para isso. Então, a gente não está formando para virar um ativista ecológico. Pode virar se quiser, né? Mas é para virar uma pessoa que, no seu entorno, ela de fato tem uma capacidade de ponderar e e equilibrar entre o bem-estar coletivo e o bem-estar individual dela. Acho que é só um ponto. E claro que o que a gente está vivendo agora, né, que foi até o nosso início de conversa para ter esse encontro, a quarentena, qual é a relação, né? Acho que a gente precisa... Bom, a gente está vivendo algo inédito, nossos alunos, nossos familiares... Bom, qualquer ser humano hoje está vivendo algo que a gente, né, com a nossa idade, enfim, na nossa fase, nunca viveu. Acho que isso tem algum impacto nos alunos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas primeiro queria que você falasse um pouquinho disso, da relação entre, né, que relação é essa entre sustentabilidade e quarentena, né, esse momento atual que a gente vive. Perfeito. A gente tem, assim, a gente pode olhar pelas três perspectivas aí desse equilíbrio, né, pessoal, de relacionamentos e ambiental. Acho que a primeira relação que é muito importante fazer, e a gente está ouvindo muito pouco da mídia e até mesmo dos líderes, qualquer líder mundial, de fazer essa relação, é que a principal causa do coronavírus foi um desequilíbrio ambiental. Então, o desequilíbrio ambiental foi a causa do coronavírus. Então, a gente saiu no relatório da ONU, né, fazendo toda essa análise, a exploração de animais silvestres, o desmatamento, a exploração extensiva aí do solo, ele diminui os habitats naturais, né, de várias das espécies, e os animais eles são fonte de 70% das novas doenças infecciosas, né, das zoonoses, as doenças que passam do animal para a gente. Então, quanto mais próximo, quanto mais restrito fica onde eles vivem, maior, muito sensível, né, e muito importante. Então, a gente essa pandemia está mostrando um desequilíbrio muito grande, né? Mas também uma grande chance para a gente rever algumas coisas. Então, acho que essa é a pergunta, né? Mas acho que esse é o principal ponto. E eu acho que a gente está falando muito pouco, né? Dessa relação direta de causa e consequência do desequilíbrio ambiental com o corona. Que todas as soluções elas precisam levar em consideração isso para a gente evitar. A gente não pode ter outra crise como essa. Acho que quando você falou essa coisa dos 3 pontos, né, tem coisas que a gente consegue ver de mudanças já, né? E, inclusive, até antes de ir para a parte das crianças, mas
falar um pouquinho dessa parte de mercado, né? Uhum. Enfim. Acho que é bacana trazer esse ponto, porque a gente fala, a gente comenta bastante, né, do processo educacional, mas tem uma preocupação muito grande dos pais, do tipo, como que a gente está, que mundo que vai ser esse, né? Como que eu estou preparando os Uhum. meus filhos para essa nova sociedade? O que está acontecendo de fato? E também é legal que tem alguns movimentos muito positivos que estão acontecendo em relação à sustentabilidade, que começam a mostrar que faz muito sentido eu desenvolver e trabalhar essa questão desde pequeno. Então, se a gente olha a questão de como que a sociedade, né, se comporta, e se olha essa questão de tendências, comportamentos, né, eu costumo brincar que tem duas engrenagens, uma menorzinha e uma maior. A menorzinha é o nosso comportamento, né? Nosso comportamento como consumidor, o que a gente faz, os nossos hábitos no dia a dia. E tem mudado, né? A pandemia mudou bastante, mas a gente já vê uma tendência de mudança ao longo do tempo. Para falar de comportamento, eu gosto bastante de citar a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide de necessidades humanas, né, de 48. O Maslow é um psicólogo super reconhecido e que ele lista, né, tem algumas críticas, mas ela é muito usada e é muito boa até hoje, né? Ele que fala que a primeira necessidade é a questão fisiológica, comer, dormir, né? Cumprida essa necessidade, eu tenho a questão de segurança, de me sentir seguro, sentir que eu tenho um planejamento ali. E passado essas duas necessidades, a gente tem questões mais subjetivas, né? Então, em termos de relacionamentos, estima, realização pessoal. Se a gente olha como a gente vem, né, o que a gente tem feito, se a gente fala com as nossas vós, chega em casa, o que quer? Comida, né? A minha avó fica extremamente magoada se eu não como, porque é um valor muito grande, né? Uma desfeita. Exatamente. Como você vai comer, né? Se você olha para uma próxima geração, é uma geração que cuida, que preza muito pela estabilidade. Então, concursos, estar sempre na mesma empresa, né? Ter essa previsibilidade, essa segurança. E aí a gente já passa para os milênios e para toda a geração que está vindo depois dos milênios, de algo pensando no propósito, em algo pensando na subjetividade. O que eu estou fazendo aqui? O que faz sentido, né? E isso molda tudo, né? Molda as preocupações que a gente está tendo. Então, a gente está tendo preocupações muito mais subjetivas e doenças muito mais relacionadas à saúde mental do que anteriormente. Mas também a gente está tendo um boom de... Não, mas tem que ser mais do que só isso. A gente precisa pensar no meio ambiente, a gente precisa pensar no bem-estar das pessoas. Então, a gente já tem esse movimento. E, do outro lado, a engrenagem maior é a engrenagem do sistema financeiro, do sistema de produção que injeta dinheiro. E a gente teve, assim, um movimento desde 2019 para cá muito, muito relevante. Então, a Round Business Table, que é a união aí dos 181 CEOs das maiores empresas norte-americanas, fez uma declaração que tinha que considerar o bem-estar da sociedade, não só dos acionistas, né, dos acionistas também, mas da sociedade. O Financial Times fez uma campanha desde o final de 2019, e acho que o mais relevante foi a BlackRock, que é a maior gestora de ativos com 7 trilhões de dólares, que falou, olha, nosso padrão de investimento vai ser sustentabilidade. Então, eu estou falando, né, assim, claro que a gente não pode ser... É uma mudança geral de como que as coisas vão funcionar. É claro que a gente não pode ser inocente o suficiente pensar que essa crise vai manter tudo como está. Não, a gente vai mudar o timing, vai mudar, né? A gente volta na questão de segurança e de necessidades básicas, mas é uma mudança sem volta, que a gente nunca esteve lá em cima e depois voltou, né? E isso molda os valores que estão sendo procurados nas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, molda quem vão ser os líderes. Então, as pessoas que têm essa visão coletiva, elas são muito mais propícias para
serem os próximos líderes, e reconhecimento também, né? Antes a gente costumava com esse reconhecimento só de quem gerava riqueza para si, a gente está reconhecendo também para quem está gerando riqueza para os outros, né? Toda essa conversa, eu tive a oportunidade de ir para a Suíça no Fórum Econômico Mundial há 2 anos, eu tive com o Klaus Schwab, que justamente pelo trabalho que a Reconecta, que a gente tem feito nas escolas, eu tive essa oportunidade porque sustentabilidade é uma das prioridades. Então, esse pensamento coletivo, né, de novo, não é aquele pensamento fechado, extremamente focado em um assunto só, mas esse desenvolvimento de pessoas faz com que os alunos estejam à frente de muita gente e que vão ser os grandes moldadores dessa mudança, né? A pandemia é um momento que, assim, é o X da questão, é uma bifurcação para que lado que a gente vai seguir, né? Sendo que tem esse movimento que já vinha forte e que pode acontecer e que pode mudar bastante aí nos próximos dias. Eu justamente falei para a gente conversar um pouquinho de mercado antes de chegar nos alunos e nas crianças, porque não tem como a gente não dizer, né, e assegurar que isso vai ter um impacto muito grande, né, o que está acontecendo agora na vida deles, né? Não só na vida deles escola, mas nessa vida, porque eles justamente estão participando de tudo isso, né, dessa mudança toda ativamente, alguns mais, menos, mas dentro da casa deles está acontecendo, né? Então a gente tem reparado e conversado, né? Muito como a gente percebe o quanto que esses hábitos, né, o que a gente está tendo aqui, os hábitos, é muito mais presente na nossa vida, né? Quantas pessoas não acordavam, saíam de casa para trabalhar, ficavam muito pouco tempo na sua própria casa, era o dia inteiro no trabalho, você voltava para sua casa à noite, quase nada, dormia, e agora você tem, você assume a sua própria casa, e quando eu digo isso, assim, você assume o seu próprio lixo, você assume o nível de consciência que você vai tomando adulto, e é claro que isso reflete nessa criançada toda que tá sendo impactada da mesma forma, né, por tudo Perfeito. isso. Sim, essa é um dos benefícios, né? Esse tempo para revisar o que é prioridade é um dos grandes benefícios dos ensinamentos que a gente pode tirar dessa pandemia. E linkando com a questão anterior, né? Antes parecia que era muito mais claro uma divisão entre vida pessoal e vida profissional, né? E tinha um embate na educação de os pais querendo que eu preparasse meu filho para o mercado de trabalho e os educadores e educadoras, né, falando, mas ok, a gente faz isso, mas tem que ter um desenvolvimento integral da criança, precisa desenvolver essas competências, esses valores, né? E a gente chega num momento de conversão, que primeiro que pessoal e profissional, né, é uma conurbação ali, você não consegue dividir, principalmente no momento de hoje, mas mais do que isso, né, os elementos centrais de sucesso da vida profissional viraram os elementos centrais de sucesso da vida pessoal, né, e é por isso que a educação para a sustentabilidade se mostra tão relevante, né, para esse momento da sociedade, né, e para o que virá. Sim, sim. Falando sobre isso, né, o que virá, a gente também pensou numa coisa quais são esses bons hábitos que ficam, né, e que a gente aprende, e que esses que devem permanecer, né, porque claro que a gente está em algumas áreas de atuação, na nossa de educação, é uma que a gente, né, não vê a hora de voltar para o presencial, porque, de fato, né, não preciso nem me estender, mas tem algumas outras áreas que estão ali repensando, né, repensando até modelos de reunião, de encontros, quando que é necessário, de fato, quantas pessoas juntas. Veja aí o número de voos que, não, né, que diminuiu,
tantas coisas, né? Mas quais são esses hábitos, então, né? O que a gente brinca, né? O que daqui a gente leva como melhoria, né? E leva para uma melhor. Acho que tem alguns hábitos, assim, algumas reflexões que nos ajudaram tanto a pensar, mostrar que é possível, então, é possível eu fazer uma boa videoconferência ou gerar resultados através de uma videoconferência. E também e também gerou a valorização do presencial. Eu tenho certeza que muitos pais, né, viram como que é o desafio da educação dia a dia, porque o contato faz muita diferença, né? Não é só, ó, vai ali no canto, né? Então essa presença, essa conexão, ela também foi mais valorizada. Então, acho que essa valorização da presença, da conexão, é um hábito que a gente não pode deixar ou é um comportamento que a gente tem que valorizar, né? A gente, a questão do consumo, né? A questão de percentual de separação de lixos recicláveis e não reciclados, ele aumentou também, né? Em termos Uhum. residenciais. Claro que tem que ter uma ponderação, porque isso antes você consumia fora, né? Agora você está consumindo mais dentro da sua casa, então você está gerando mais e também muitas vezes você está separando mais. Então, esse pensamento sobre o que eu estou consumindo, ele é importante. Saíram alguns estudos interessantes, né? Uma da McKinsey sobre o comportamento do consumidor. 2/3 eles consideram que antes da pandemia eles não, na verdade, 2/3 consideram que os impactos das mudanças climáticas devem ser considerados nas decisões, né, Isso. das Uhum. empresas, dos governos. Isso eles não tinham antes. E 60% dos consumidores brasileiros declararam que teve algum tipo de mudança para mais sustentável e mudanças significativas, né? Então, desde consumo mais saudável, de pensar de Uhum. algumas dessas. Então, esses hábitos, esses comportamentos, eles são parte dessa mudança, né? E que a gente precisa fomentar para que eles continuem, né? Então, revisar, por exemplo, reuniões de trabalho que às vezes pegavam um avião para ir numa reunião e voltava, né? Então, a forma em que é colocado mostrou que é possível, né? E a gente pode diminuir, por exemplo, a questão de transporte. Em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a questão de transporte é o que mais gera gases do efeito estufa das mudanças climáticas. Então, se eu conseguir diminuir transporte em São Paulo, eu estou diminuindo o principal poluente, né, a fonte de. Você não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Elo. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou. Você me ouve, Lu? Eu não tô te ouvindo mais. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? A Rose falou que sim. Elo, eu acho que deu algum problema com o seu, então. Não. Não, ainda não. Vai tentar. Não sei se desconecta o fone ou coloca um fone, talvez possa ser isso. Mas eu posso até continuar só o raciocínio enquanto acerta os problemas técnicos, pessoal, isso é normal para qualquer live aí.
Alô? Oi, 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 vocês me ouvem? Oi. Oi, Agora, Douglas, voltou. Ai, que horror. normal, Elo. A gente também teve um problema técnico. A gente está aprendendo nesse processo aí que as questões operacionais sempre aparecem aí como positivo. Então não se Só fiquei preocupe. um pouco nervosa. Pois é. Pode seguir de onde você estava, porque Não, eu infelizmente acho que só complementar o raciocínio, né? Acho que tiveram várias, vários aspectos positivos nessa mudança e a gente vê muito compartilhamento. Então, as águas de Veneza, o Himalaia que conseguiu ser visto, né? uhum, Os golfinhos na Sardenha, enfim, né? E que isso é positivo, né? Mas que tem que ser comunicado com uma cautela muito grande, né? Eu ouvi uma analogia muito interessante que é alguém querendo perder peso, né? Mas fica doente e aí perde muito peso por causa da doença, né? A gente tá nesse estado, a gente está tendo vários ganhos ambientais pela questão de uma crise né, horrorosa, que a gente está perdendo vidas, está perdendo tudo mais. Então, esse é um ponto, né, de repensar, de, olha, o que a gente pode fazer? Tá bom, então eu emagreci tudo isso, né? A gente pode começar a voltar a comer, ter um efeito sanfona, né? Muito pior, ou revisar e pensar como que de fato eu posso sair, então, é, mais saudável dessa, né? Então, aí é pensando na continuidade desses hábitos, né? Mas mais do que isso, pensando que mudanças sistêmicas que a gente pode fomentar como sociedade. Então, se a gente pensa em todas as crises que a gente teve pacotes de incentivo para infraestrutura. Então, como que eu posso, né, aí eu estou falando mais dos nossos líderes, mas pensar em pacotes em que incentive. Então, o Canadá é um exemplo que a empresa, se ela quiser receber do governo, né, um incentivo, ela tem que ter algumas ações contra mudanças climáticas. A gente pode fazer investimentos com energia solar, eólica, carros uhum. elétricos, gerar empregos nesse sentido. Então, a gente vai ter uma crise econômica grande, né? Está tendo uma crise econômica grande. A gente tem que sair dessa crise econômica por meio de ações que incentivem a sustentabilidade, né? Não dá para, não. Então vamos voltar ao normal e aí depois a gente pensa no próximo problema que são as mudanças climáticas, que é a questão do desequilíbrio ambiental. Então acho que esse é o Nossa. ponto que fica de reflexão de que a natureza está mostrando que, ó, são vocês que precisam da gente, né? Não existe essa questão de salvar o mundo, né? É salvar a raça humana. A gente precisa pensar em um equilíbrio que a gente consiga sobreviver. Eu gosto muito de uma frase que fala que nós não temos problemas ambientais, nós temos sintomas ambientais de problemas humanos. E é por isso que a educação ela é Perfeito. uma das grandes chaves para essa mudança. Que quando a gente diz isso, né, de tentar ver quais são esses bons hábitos e o que manter, claro que essa parte da natureza impacta dessa forma positiva de falar, nossa, né, quantos turistas, por exemplo, que vão para Veneza por ano e olha o que, né, o presente que, né, está acontecendo agora. Eu soube de uma coisa que eu não vou lembrar exato o número, mas era uma quantidade de lixo recolhido ali do centro de São Paulo com aqueles inúmeros escritórios trabalhando, de uma redação, era uma redução tipo de 10 toneladas para meia tonelada. Era uma coisa Sim, muito. Era um impacto, assim, no número, quando eu vi, eu falei, nossa, como assim, né? E claro, é o que você disse também, né? A gente tem o lixo que agora está sendo gerado em casa, mas é completamente diferente, porque daí vem a questão do hábito, né? O hábito da latinha de, sei lá, quantas latinhas de refrigerante ali dentro de uma lixeira, porque o cara compra porque ele está na rua. De repente, na casa dele, o consumo não é daquela forma, né? Então, essa parte desses hábitos também de. E aí, os hábitos.
eu acho essa parte bonita também das relações, do quanto a gente vai aprendendo por conta deste dia a dia que tem sido diferente para todos, essa observação de coisas que estariam na nossa cara e que agora você vê as pessoas comentando como se elas fossem grandes novidades, né? Então você vê um pôr do sol e de fato contemplar, né? E você estaria onde? Talvez dentro de uma reunião, dentro de um escritório. Ali você poderia até estar trabalhando naquele horário na sua casa, mas a parada e esse olhar na janela, o que a janela, né? O poder da janela hoje em dia e a ressignificação da janela, acho que Exatamente. E da natureza também, né? A gente está buscando quais aspectos e a janela, o sol, o ar, o que que eu estou conseguindo fazer essa conexão que é tão necessária e ela é tão instintiva, né? Eu preciso de elementos naturais, né? Isso aumenta nosso nível de cortisol e aumenta nosso nível de estresse, né? Dessa falta de elementos naturais. Tanto é que a gente vê a lista aí de primeiros desejos quando acabar a quarentena, né? A gente está falando de ver as relações que estão distantes e de elementos naturais aí, de ir para a praia, para a montanha, de ir para um parque, ter essa sensação de liberdade, né? Que é também um dos valores. Então, acho que essa é talvez uma das lições aí que merece uma estrelinha, né? Dessa contemplação de novo, dessa ressignificação do que é importante. A gente está vendo empresas mudando, né? A gente está vendo escolas, a gente está vendo pessoas, né, ressignificando. Eu acho que esse é o ponto da educação para a sustentabilidade, essa ressignificação de comportamentos e hábitos que levam em consideração o bem-estar coletivo como individual. Nossa, e bom saber que assim que os encontros ao ar livre, por exemplo, vão ser indicados, né? Você não estar num lugar fechado. Ainda bem que a gente tem ainda a nosso favor a indicação de saúde, né? Então, já era uma indicação e agora vai ser mais ainda. Mais forte. Maior ainda. Vai ser maior ainda. Eu acho que a gente tem aqui, a Bia me passou perguntas que nos mandaram pelo chat aqui, fizeram uma seleção. Uma delas é se após a pandemia não haverá, de repente, um boom de consumo. E acho que liga na segunda, que foi até a Fátima Lopes, nossa diretora, que perguntou se a gente tem estudo de que esse consumo aumentou. Então, já respondendo um pouquinho das duas, o estudo mais completo que eu vi foi esse da McKinsey, que fala dos hábitos de consumo, mas não em quantidade. Então, teve esse aumento de hábitos de consumo mais sustentáveis e uma maior de 60% e uma maior preocupação em 2,3%, em 2/3 em relação às mudanças climáticas. E em relação à questão de se pode haver um boom de consumo, sim, pode, né? A gente está vendo algumas lojas reabrindo e lojas cheias e tudo mais, mas a gente tem alguns aspectos que tornam a questão um pouquinho, alguns pontos. Então, a questão da crise financeira é uma questão relevante, então não é a ideal, não deveria ser por isso, mas ela vai impactar a questão de consumo, né? Só que a gente está vendo uma questão de repriorização do que consumir ou do que é importante para a gente. Então, existe essa possibilidade, mas eu acredito que se ela existir, ela vai ser muito mais um pico do que da gente voltar para um consumo muito maior do que anterior, né? E aí pensar muito em o que eu estou consumindo, né? De fato, acho que essa pandemia ajudou muito a gente pensar, né, de muitas coisas que a gente não está consumindo e a gente vê que não precisa desse consumo. Então, não, olha, isso eu preciso e eu vou fazer, e vira uma experiência muito mais prazerosa, um happy hour,
ou um cinema, né? E que aquilo ali é único, mas que de fato é algo que eu estou apreciando e não que eu estou fazendo simplesmente porque eu tenho um hábito de consumir aquilo ali e eu faço todo o tempo. Então, assim, a gente difícil prever, mas essa é a minha visão aí das próximas, dos próximos meses aí das ondas que viemos. A terceira pergunta também, na verdade, tem um pouco de sentido com isso, mas tá shopping liberado a partir de 1º de junho. Como será isso? Na verdade, então, eu não sei nem se, se isso, na verdade, já está aí absolutamente. Hoje saiu o plano, né? Só da sensação, aí olhando pela perspectiva da neurociência, né? Só da perspectiva de ter um plano que nos dá mais liberdade, isso já desestressa bastante. Então, isso já é um aspecto, né? As pessoas ficaram todos, nossa, vai liberar, tal, mas é um cuidado e lembrando que não vai ser como era antes, né? A gente tem um novo normal e esse novo normal vai exigir muito cuidado e eu espero que esse novo normal tenha os valores da sustentabilidade guiando nessa nova construção. É isso que a gente está esperando e é isso que a gente trabalha, né, com os nossos alunos, na Brick em todo. Né? E aí tem mais uma da Beatriz Dias. Você acredita que haverá uma mudança de comportamento após tanto tempo de isolamento, se as pessoas estarão mais interessadas em programas ao ar livre e em maior contato com a natureza? Eu acho que vai ter eu acho que vão ter muitas mudanças de comportamento, né? Assim, desde da nossa relação com tecnologia, né? Até a questões de o quanto a gente valoriza. Então, a liberdade é um dos valores que estão sendo mais valorizados e mais privados nesse momento. Então, eu acredito que todos os hábitos e comportamentos que tenham uma sensação de liberdade como um dos principais motes, eles vão ser mais apreciados. E isso a gente não precisa nem ir muito longe. Por exemplo, se a gente vai e olha em países europeus, eles têm, no verão, eles têm um hábito de ir para parques e em locais de ar livre muito maior do que aqui o pessoal do Sul. Por quê? No inverno eles ficam confinados. Né? Exato. Então, isso já mostra um pouquinho que, na minha opinião, de como que a gente vai... Exatamente. Então, acho que vai ter essa mudança e tudo que tiver que nos dê a sensação de liberdade vai ser mais apreciado porque a gente está privado dessa sensação e a gente precisa dela para se sentir autônomo, para se sentir bem. Eu cheguei a ouvir gente que comentava assim, eu sou caseiro, eu gosto de ficar em casa, mas o fato de ter que já muda essa opinião sobre aquilo, né? Porque, exatamente. Assim, ficaria de boa em casa, mas aí... Pois eu já ouvi falar assim, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar em casa, mas porque eu quero, não porque alguém mandou. Então, essa necessidade de autonomia, ela é uma das necessidades e uma das fontes de motivação do ser humano, né, do nosso cérebro, é sentir que eu estou sendo protagonista da minha história. Então, essa sensação de fazer o que um vírus tá controlando, né, é uma sensação que a gente vai buscar. Eu ia dizer que não tinha mais pergunta, mas chegou mais uma. Se você acha, Douglas, que as pessoas deveriam procurar ajuda psicológica, mesmo sem ter tido nenhum trauma devido à pandemia? Olha, eu acho que dependendo assim, ajuda psicológica profissional, ela é sempre bem-vinda, né? A gente quebrou vários tabus de preconceitos e preconceitos em relação a orientações psicológicas, né? Então, se você tem a oportunidade, né, e pode, é sempre bem-vindo, né? E se não pode, ou se não há assim, algo
que seja realmente patológico, uma sugestão, por exemplo, que a gente sugere para a questão, como que mantém essa sustentabilidade dos relacionamentos? Por exemplo, escutas empáticas. Então, eu pego alguém que eu confio, que eu sinto que eu tenho uma zona de segurança, né, com aquela pessoa. Falar, vamos marcar um bate-papo para eu contar o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que está passando na minha cabeça, sem esperar nada em troca, do tipo, eu não quero uma solução, eu não quero que você carregue esse problema nas suas costas, ou que você me dê conselho. Eu só quero que você me ouça. Essa é uma ferramenta assim que parece muito simples, mas ela é muito poderosa. E você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha, enfim, com pessoas que você confia, para você tirar da sua cabeça o que tá remoendo, e isso já é um ponto. Mas assim, ajuda é quase que insubstituível, né? Se você tem a possibilidade, é sempre muito bem-vindo. É que nem academia, exercício físico, né? Se você pode e tem a oportunidade de não ser sedentário, né? É sempre recomendado você não ser sedentário para a sua saúde. Ai, parou de novo. Parou de novo. Bom, não sei se Ó, eu tô vendo algumas perguntas aqui, vamos ver se eu puder. Ó, e o aumento do uso da tecnologia na... Olá. Oi, Elô. Gente. E quando eu saio, você sai também, né? Você não consegue. Não dá para manter, também não. Mas enfim, acho que eu só tinha visto uma última pergunta que acho que agora ele apaga, né? Mas falaram sobre o uso da tecnologia. Aliás, eu nem sei Isso. Não, eu do tenho para uso, você. O do uso aumento da da tecnologia. tecnologia. Isso. Pessoal, assim, a gente está em curso da quarta revolução industrial, né? Onde a, a gente vai ter uma digitalização e tudo que for repetitivo, linear, programável, ele tem um grande risco de ser substituído por algum tipo de inteligência, algum tipo de robô. A gente fala robô, a gente já pensa naquele robozinho japonês, mas não necessariamente, né? Pode ser um computador e tudo mais. E a grande questão é que robôs não se infectam, né? Então, essa pandemia também ela vai ser um grande acelerador de algumas mudanças digitais que já vinham acontecendo. Então, a gente vai... E aí, por isso, de novo, que se mostra tão importante a educação para a sustentabilidade e a forma em que o DNA da Albric forma os seus alunos. Porque a gente vai ser obrigado a resolver problemas complexos com criatividade, olhando o bem-estar coletivo. Isso o robô, a máquina não faz. Poucas pessoas fazem. Então, tudo que for humano do ser humano, a gente vai ter que manter, que não vai ser substituído pela digitalização. Do resto, eu acho que vai ter uma grande aceleração dos nossos processos. Aí, se a gente olha, por exemplo, a China, a questão de delivery, a questão de estar mais em casa e de usar mais o computador virou uma tendência. Tudo bem que é uma outra cultura, mas já mostra algumas dessas tendências, tá? Então, a gente vai ter essa relação e a gente vai ter que ter um cuidado muito grande, né, como educadores, como pais, mães, porque a gente já estava preocupado com Excesso de esse tecnologia. excesso de Excesso de ter uma tela. tela. Claro. Tem sempre uma tela, a gente está com uma tela e ela vai ser obrigatória, mas aí, mais ainda, vai ser valorizado e vai ser necessário repensar em todas as atividades de estímulo de contato social real, ao vivo, né?
tanto na escola como um todo. Mas sim, eu acho que a tecnologia, ela vai ser, a quarta revolução industrial, ela vai ser muito acelerada com a pandemia e com todo o cenário aí. Tá joia. Acho que agora não tem mais nenhuma pergunta. Bia não me mandou mais nada. Já virou aqui uma tradição do Albrick Inspires, quando a gente aqui vai chegando para o final, pedir uma mensagem, né, do convidado da vez, que é você, para a nossa escola, para a comunidade, Albrick, para os pais, para quem está assistindo a gente, para todo mundo. Se você puder deixar a sua mensagem, Douglas. Acho que a minha mensagem é equilíbrio, né? Eu acho que equilíbrio, ela resume o que é sustentabilidade, né? Toda a sua complexidade está nesse equilíbrio. A gente está num momento de baixa, a gente está num momento que a gente está mais estressado, a gente está num momento em que vocês, coordenadores, educadores, diretores, estão super sobrecarregados, os pais, mães estão super sobrecarregados, os filhos, filhas, estudantes estão super sobrecarregados. Então, a minha mensagem é essa busca por equilíbrio, conta sempre com a gente para ter essa caminhada junto, né? A gente pode não chegar mais rápido, mas com certeza chega mais longe, né, juntos. E eu agradeço muito a disponibilidade de todos aí que participaram, a abertura da diretoria, da Albrick, da Fátima, você, Lô, conduzindo, e mesmo tendo problemas técnicos, resolvendo, isso faz parte. Faz Né, parte. E aí, só já puxando o gancho, todos os melhores projetos de sustentabilidade sempre começam com problemas, né? É tentar resolver um problema que mudou e que fez um projeto que fez sentido para lá, porque todo mundo queria resolver aquele problema. A gente está cheio de problema, né? No mundo, e eu acho que é um grande cardápio para a gente desenvolver os nossos alunos, para a gente nos desenvolver como ser humanos para um mundo melhor. Eu acho que a gente precisa acreditar e vai ter um mundo melhor, né? Com muita luta, né? A gente com certeza não é do dia para a noite, mas enquanto houver gente às 7h30 de uma quarta, né? Pensando sobre isso, refletindo sobre isso e lutando para que, de fato, as coisas mudem, com certeza a gente não pode desistir, que vai ser cada um de cada vez. Então, muito obrigado, Elu. E eu queria só deixar um convite. A gente fez uma página, uma campanha que chama Empatia por Quem Educa. Ela é quase um correio elegante para professores. Então, pais, mães, a gente está num momento em que os professores estão super sobrecarregados. A ideia da página é você entrar na página, mandar um recadinho de gratidão, de reconhecimento. Isso faz parte da sustentabilidade. Você está desenvolvendo a empatia dos seus filhos e talvez seja uma das melhores coisas que os professores possam receber nessa quarentena, né, para aquecer um pouquinho o coração de todo mundo. Então, chama Empatia por Quem Educa, tá no Instagram e no Facebook. Aí vocês pode mandar um vídeo, pode mandar uma mensagem, um texto, qualquer coisa, que é um hábito que a gente pode continuar dessa quarentena, de agradecer e reconhecer mais os nossos relacionamentos. Muito obrigado mesmo pelo convite, ao Brick, todos. Foi muito bom passar essa horinha com vocês. Tá joia. Poxa, Douglas, obrigada. Esse Empatia por Quem Educa é algo absolutamente maravilhoso, porque o quanto é importante, né, a gente reconhecer e valorizar mesmo. Queria te agradecer. Agradecer sua presença aqui hoje, agradecer todo mundo que assistiu. Claro que teve aí essas duas falhas, mas enfim, gente, obrigada. Em nome da Albrick, agradeço a presença aqui virtual de todo mundo. E a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bem? Obrigada, Douglas. Muito obrigado. Boa noite. Saúde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.